Olá a todos, eu sou o Vinícius e essa é a aula 0 de escalação de privilégios em sistemas Linux. A aula de hoje vai ser uma introdução e vai ser sobre exploração de permissões SUID e SGID, que são um tipo especial de permissão em alguns arquivos. Sobre esse curso, primeiro eu quero falar o que me deu a ideia desse curso. Na verdade foram dois motivos principalmente. Primeiro, eu jogo um pouco de Hack the Box e mexo em algumas máquinas do VanHub, esse tipo de CTF. E escalação de privilégio é uma coisa muito importante nesse contexto de CTF. Não só de CTF, mas tipo de... Se você quer ser um pentester, esse é um tipo de informação que você precisa ter. Esse tipo de técnica que você precisa desenvolver. E o segundo motivo de eu querer fazer esse curso, na verdade o motivo principal, é que esse tipo de informação, apesar de não ser nada novo, aliás tem muita coisa até que já é um pouco velha, apesar de funcionar nos dias de hoje, é que esse tipo de informação a gente não costuma encontrar em português. A gente encontra bastante em inglês, inclusive no final eu quero passar algumas referências da onde eu tirei a maior parte de tudo isso. Mas então, apesar de a gente encontrar bastante, a gente não costuma encontrar em português. Seja em videoaula ou em textos até, em fóruns, a gente não encontra muito. Na verdade é bem difícil. Sobre a emenda do curso, basicamente duas coisas que eu quero falar. Eu quero falar sobre as técnicas de escalação de privilégios e algumas dicas úteis, que foi o que eu marquei aqui. Escalação de privilégio, o principal vai ser abusar de permissões indevidas, como a aula de hoje é sobre um tipo de permissão especial, né? No caso, permissões SUID e SGID já entra aí como abusando de permissões indevidas, mas também tem capabilities, tem às vezes um sudo mal configurado, que tudo isso, você sabendo enumerar, você sabendo encontrar isso, você sabendo explorar isso, você consegue talvez um acesso a mais dentro do sistema. Deixa eu falar um pouco também, não hoje, mais pra frente, sobre cron, e mais pro final queria falar sobre exploração de falhas de kernel, que esse sim já é o tipo de coisa que a gente encontra bastante aqui no Brasil, sobre gente falando sobre exploração de falhas de kernel. Então não é uma coisa que eu tenho muita pressa para falar. As dicas úteis que eu queria passar seria em relação à transferência bilateral de arquivos, sem ter que depender muito do Matterpreter. Você saber fazer uma transferência de arquivo, seja da sua máquina para a máquina que você invadiu, ou da máquina que você invadiu para a sua máquina. Também quero falar sobre o upgrade de uma shell restrita, quando você consegue uma primeira shell. Geralmente ela vai ter alguns problemas, você vai ter que saber como melhorar ela. E também falar sobre tunelamento, que é muito importante quando você tem algum serviço que está rodando só interno da máquina e você quer ter acesso a esse serviço. Às vezes você quer ter um acesso mais visual, às vezes o serviço tem uma interface gráfica, você quer ter acesso àquela interface gráfica, seja, sei lá, um serviço HTTP, por exemplo, que está rodando só internamente, só na rede interna. Você quer ter acesso àquilo. Aí tunelamento acaba sendo útil nisso. O laboratório. Vou usar basicamente duas máquinas, é um Ubuntu 14.04, que já é bem defasado até. Se eu não me engano a gente está na versão 19 do Ubuntu. É importante usar essa versão mais antiga, justamente por ter alguns problemas, né? Algumas falhas de segurança. E eu vou estar usando um Kali Linux 2020, que é totalmente desnecessário, eu vou estar usando só por questão de uso mesmo. Você consegue acompanhar o curso totalmente sem o Kali Linux, não tem nenhuma necessidade disso. Se você quiser usar também não tem problema. Quem sou eu? Eu sou o Vinícius Ribeiro, eu sou principalmente estudante de segurança da informação. Nas horas livres eu faço um pouco de bug bounty, eu participo de alguns programas, principalmente no Bug Crowd, eu gosto bastante. Infelizmente ultimamente não tenho tido muito tempo para isso. E também jogo um pouco de CTF, meus dois preferidos ali é o Rootme e o Hack the Box. E falar um pouco agora, vamos realmente ao que interessa, a introdução sobre escalação de privilégios. Você encontra bastante documentado as fases do processo de invasão, ou fases do pentest, ou fases do hacking. Eu peguei várias fontes diferentes, montei e dividi aqui em quatro fases principais.
a fase de reconhecimento, que é quando você tenta levantar informações sobre, sei lá, sobre o seu alvo, por exemplo. Se o seu alvo for uma empresa, você tenta ter o nome dos executivos da empresa, tenta ter alguns e-mails principais, levantar o máximo de informação possível. Depois disso, a gente tem a fase de identificação, que é quando a gente tenta identificar possíveis falhas de segurança que o sistema daquela empresa pode ter, que, sei lá, às vezes está rodando uma versão antiga no servidor FTP que está aberto na internet, tal. A gente tenta identificar possíveis falhas. Depois da identificação vem o processo de exploração. A gente levantou as falhas que a gente encontrou e a gente vai tentar explorar alguma dessas falhas. A gente vai lá nas melhores falhas, tipo, nossa, essa falha aqui que eu encontrei tem uma grande taxa assim, de sucesso, e se eu conseguir explorar essa falha, eu vou ter um acesso muito bom dentro do contexto ali da empresa. Vou ter vou conseguir onar, vou conseguir invadir um servidor principal, sei lá. E depois disso, a gente tem o processo de pós-exploração, que é onde entra a escalação de privilégio, no caso, que é o foco desse curso. Que é depois que você consegue o seu primeiro acesso, o que você faz? Como você aumenta o seu acesso dentro daquela máquina? Como você parte de um usuário comum, por exemplo, um www.data, que é o usuário da Apache, de outros servidores web também, para um usuário root, por exemplo. Como você faz esse processo? Para que é importante o processo de escalação de privilégios? Para alterar o seu privilégio atual dentro do sistema, né, como eu falei anteriormente, passar do usuário, sei lá, data, por exemplo, para um usuário root ou para um usuário mais comum que tenha, sei lá, que tenha um home dentro do sistema, você já vai ter mais informação. Para o processo de persistência, para você poder manter um acesso mais fácil. Por exemplo, a falha que você explorou é corrigida, e depois você perde totalmente seu acesso. Você não consegue mais ganhar aquele acesso novamente. Obter acesso irrestrito ao sistema, né? Quando você consegue onar a máquina, é tudo seu ali. Se você quiser apagar todo o sistema operacional, você apaga. Mas principalmente assim para jogar CTF, como eu falei, e se você joga tipo Hack the Box ou algum outro CTF, acaba sendo bastante importante esse processo de escalação de privilégio, senão você não consegue marcar a pontuação máxima, né? E existem basicamente dois tipos de escalação de privilégio: escalação horizontal e escalação vertical. Sobre a escalação horizontal, ocorre principalmente quando você parte do seu usuário, do usuário que você tem atualmente, para um usuário de nível parecido com o seu. Você não parte do usuário seu para o usuário root, você parte do usuário João, por exemplo, para o usuário Maria. Você vai ter acesso a coisas que você não tinha acesso antes, talvez uma permissão de escrita ou uma permissão de leitura a mais, só que ainda assim você não tem permissão ao sistema inteiro. Essa é a escalação horizontal, né? Acontece uma linha horizontal, tipo lateral. E tem a escalação vertical, que ocorre quando a gente obtém acesso a um usuário de maior privilégio que o nosso. No caso do sistema Linux, o root; no caso de um sistema Windows, o administrador. Você parte, por exemplo, o que eu dei ali do usuário on para o root, né, numa linha vertical. É bem simples, não tem segredo. Então, beleza. Entendido isso, que é uma escalação de privilégio, vamos partir para o primeiro assunto que a gente vai ver, que são arquivos SUID e SGID. Primeiramente, o que é isso? São 2 bits de permissão de arquivos em sistemas Linux. São considerados bits especiais, pois quebram as regras padrões. Como assim? Quando você está em um sistema Linux, você executa um comando, por exemplo, você executa um comando touch e passa um nome ali como parâmetro, você está criando um arquivo novo. Para você executar o comando touch, você precisa ter permissão de escrita na pasta que você quer criar aquele arquivo, né, no diretório que você quer criar aquele arquivo. Caso você não tenha permissão de escrita, na hora que você for rodar o touch ali, vai aparecer permissão negada ou permissão denial. Você simplesmente não vai conseguir escrever naquele diretório, você não tem permissão para isso. Quando você adiciona o bit SUID ou SGID, você está fazendo com que aquele programa, aquele comando, não execute com o seu contexto de permissão, mas sim com o contexto de permissão do dono daquele programa. E em certos casos, a gente consegue abusar
dessa permissão especial para conseguir um acesso maior dentro do sistema, inclusive para executar comandos como usuário root em alguns casos. Talvez tenha ficado um pouco confuso explicando desse jeito, mas a gente vai passar para a parte prática agora e eu vou mostrar como isso acontece. Eu vou abrir aqui o meu Kali Linux. Beleza, estou aqui dentro do Kali Linux agora. Eu já abri meu terminal. O que acontece? Eu também já iniciei a execução aqui do meu Ubuntu. Eu vou acessar ele via SSH com um usuário chamado user. Esse usuário foi o usuário que eu criei durante a instalação do sistema operacional. Ou seja, ele faz parte do grupo de estudos. E eu vou justamente acessar ele porque eu preciso ter permissão de root nesse primeiro momento. Porque a gente vai criar o nosso ambiente de testes, né? A gente vai configurar aqui alguns arquivos SUID. Vamos ver como que a gente consegue usar eles. Beleza, primeira coisa então. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou acessar o /temp aqui. Vou criar uma pasta, vou chamar de aula 0. Acessar aula 0 aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai copiar duas versões do Python 3 para dentro dessa pasta aula 0. Uma versão a gente vai colocar uma das versões a gente vai colocar esse bit especial para permitir a execução como dono do arquivo. No caso a gente está como usuário root. Então, se eu copiar esse arquivo para cá, ele vai vir como pertencendo ao usuário root. Vou copiar de novo aqui. Vou passar um outro nome, vou chamar de Python 3 _root. Beleza. Os dois arquivos são praticamente a mesma coisa, só mudando o nome. O que eu vou fazer? Nesse Python 3 _root, eu vou alterar a permissão de execução dele para 4755. O que é esse 4? Esse 4 é justamente referente à permissão de SUID, que vai permitir com que esse programa, quando executado, execute com a permissão do dono dele. No caso, o root, né? Python 3 _root. Vamos ver o que mudou aqui de um para o outro. Pode ver primeiramente que a cor aqui já mudou. Aqui nas permissões, vamos ver. O primeiro Python 3 aqui tem as permissões do dono dele, né? Como leitura, escrita e execução. Aqui no Python 3 root, a gente tem leitura, escrita e tem um S no lugar do X de execução. O que esse S significa? É justamente o bit do SUID ali, que vai permitir que a gente execute como sendo o dono do arquivo. Eu estou como usuário root. Vou sair aqui. Deu exit, eu voltei a ser usuário user, né? Eu estou dentro do Ubuntu ainda. Eu não estou dentro do meu Kali Linux, eu estou dentro do Ubuntu. Opa. Tá dentro do temp, né? Já estava me perdendo. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou executar Python 3 normal. Esse primeiro que está aqui, que a gente não fez nenhuma alteração, é só o interpretador de Python 3. OS, não precisa do ponto e vírgula. os.system /bin sh. Importei a biblioteca OS e chamei o system, passando como parâmetro bin sh, que é o interpretador de comandos do shell. Aqui vocês podem ver que eu já saí do interpretador do Python 3. Se eu executar um runni, que é o nome para retornar o nome do meu usuário, podem ver que vai normalmente retornar o usuário que eu usei aqui durante a execução desse programa, né? Que é o usuário que eu estava logado, o usuário user, o usuário comum, não tem nenhuma permissão especial. Dá um kit aqui, né? Vou sair. Opa, tem errado isso. Kit, beleza.
voltei para aula 0. Eu executei o primeiro Python normal. Agora eu vou executar esse Python 3 underline root. A diferença dele é só que a gente configurou ele com o SUID. Vou fazer a mesma coisa. Import os, os.system /bin/sh. Sem segredo. Executei o bin.sh, peguei uma shell aqui, consigo executar os comandos do Linux. Executando o whoami, eu sou o usuário root. Por que isso aconteceu? Nesse segundo Python aqui que a gente copiou, ele está configurado para ser executado com a permissão do dono do arquivo. Como o dono do arquivo é o usuário root, quando a gente executa esse programa, a gente entra no contexto do usuário root. Nosso contexto de permissão se torna o do usuário root. Se eu dar um cd /root, vocês têm uma coisa aqui dentro? Tem. Eu estou dentro do diretório do usuário root. Ó. Então, tipo, eu tenho acesso restrito. Eu consigo dar um cache no etc shadow, né, que é o arquivo de senhas do Linux, sem problema nenhum. Beleza. Sem nenhum truque aqui. Isso aqui geralmente é usado para poder atribuir alguma, sei lá, às vezes o administrador do sistema tem algum comando que tem que ser executado por um usuário normal, só que precisa de uma permissão especial para não ter que liberar acesso root àquele usuário. Ele fala, ó, esse comando aqui você pode executar como root. O problema é que em alguns casos, como aqui no do Python, a gente consegue abusar disso para ter um acesso livre no sistema, para ter um acesso restrito. É interessante notar que isso acontece com o Python. Vou até executar aqui de novo, de uma outra forma no caso. Eu vou chamar o -c aqui, que eu consigo passar para ele o comando que eu quero executar. Mesma coisa, import os.system /bin/sh whoami root. Beleza. Aqui. Isso é tranquilo demais. Alguns programas eles oferecem uma segurança a mais em relação a isso. Por exemplo, no Python é de boa. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o Python, só que agora com o per. Deixa eu pegar ele aqui. User bin per cp. Copiei o per aqui para minha pasta. Vou alterar a permissão dele, adicionar o SUID nele. Podem ver que ele está normal até então. Permissão de execução tranquilo. Alterei a permissão dele. Estou como usuário root. Vou voltar a ser o meu usuário normal, usuário user. O per está aqui. Per. Aqui é -e. Exec /bin/sh. Se eu não me engano, o comando não está errado, tá certo. Você pode ver aqui que ele me volta um erro, né? Ele fala que tem uma permissão insegura do set UID, né? Set user ID. E ele não vai executar isso. Por quê? Porque o per, com a permissão especial aqui, para ele ser executado como root, eu não sou usuário root. Eu só passei uma permissão especial para ele. Ele entende que isso não é uma prática segura e bloqueia. Ele não me permitiu, diferente do Python que me permitiu fazer isso. Não acontece só com as linguagens de programação. Às vezes a gente tem o Vim, que permite você executar o Vim. Você executando o Vim, em algumas ocasiões você consegue puxar uma shell de dentro dele. E caso o Vim esteja executando com esse bit aí setado, né, com o SUID ou o SGID, você consegue abusar disso para puxar uma shell, só executando o Vim, entende? Então não acontece só com as linguagens de programação. Eu usei o exemplo do Python 3 porque é relativamente fácil você fazer um programinha ali que executa um comando. Sabendo configurar
sabendo explorar, vou mostrar aqui como que a gente faz para encontrar esse tipo de arquivo. Podem ver que eu configurei 2 arquivos aqui dentro do temp aula 0. Beleza, eu vou sair daqui, voltar para o diretório do meu usuário. Estou como usuário user, não estou como usuário root. Vou executar o find. O find é justamente para procurar. Você pode passar, sei lá, procurar por arquivos com tal nome ou arquivos que tenham tal permissão, que vai ser o que a gente vai usar no caso. A gente vai pedir para ele procurar por permissões 4000 dentro do diretório barra, ou seja, tipo, barra home, barra opt, tudo isso. Detalhe que eu vou mandar a saída de erro para dev new, porque senão ia aparecer várias mensagens de permissão negada ao tentar acessar algum diretório. Bem de boa aqui, ele mostra vários programas que executam nesse contexto de SUID que não tem problema nenhum, né? Por exemplo, ping, que precisa de permissão de root para abrir um socket de rede, mas que não tem como você usar ele para só uma shell. E aqui ele encontrou os 2 programas que a gente configurou, ó, o Python 3 _root e o per. Então, find --perm 4000, menos 4000, você encontra por arquivos com o SUID. Se eu quiser procurar por arquivos com o SGID, eu uso o -perm 2000. É a mesma coisa, ó. Ele encontrou os arquivos os programas que podem ser executados com a permissão do dono, dentro do contexto de permissão do dono. Então, sem grande segredo. Tá onde eu estava antes. A aula de hoje é bem simples, não tem muito segredo. É configurar a permissão de um programa, né? Alterar a permissão aqui, alterar o bit de permissão dele. E ao executar ele, a gente executa como sendo o dono daquele arquivo, com a permissão do dono do arquivo. Só mais um teste. Eu vou voltar como usuário root. Eu vou alterar o dono desse Python 3. Deixa eu só passar aqui. Por exemplo, www.data, que é o usuário de alguns servidores HTTP. 3 _root. Vou dar o ls aqui agora. Vocês podem ver que o bit do S aqui mudou. E agora o dono do arquivo é o www.data. Vou adicionar o S ali de novo. Python 3 _root. Mesma coisa. Agora com o usuário root, eu vou executar o Python 3 aqui. Repare que eu estou com o usuário root, só que agora o dono do arquivo é o usuário data. Import os.system /bin /sh. Eu estou com o usuário data, ou seja, esse tipo de técnica serve tanto para a escalação de privilégio horizontal como vertical. Depende muito do que você vai encontrar no sistema, depende do que o administrador fez no sistema, da configuração errada que ele passou para algum arquivo. Você pode ir do usuário João para o usuário Maria, ou do usuário João para o usuário root, sem segredo. Esse é o conteúdo que eu tinha programado para hoje. Eu espero que eu tenha conseguido passar de forma clara isso para vocês. E na próxima aula eu pretendo falar sobre permissões do arquivo de configuração do sudo, né? De como a configuração errada pode levar a um tipo parecido de falha. Uma falha onde você consegue ir de algum usuário para o usuário root. Beleza? Valeu, espero que tenham gostado.